Boa noite a todos os presentes, boa noite aos nossos novos presidentes, há também a mesa dos nossos queridos promotores, também muito obrigado pela presença, como também dos nossos queridos jurados. E não posso esquecer dos meus amigos aqui do nosso corpo de defesa. Ressalto que é um prazer muito grande estar aqui com os senhores essa noite. E olha só, confesso para vocês que de início, quando nós recebemos esse caso no nosso escritório, eu pensei, eu não vou pegar um caso de aborto, porque eu sou contra. Qualquer manifestação de aborto eu sou contra. Como eu acredito que o pessoal aqui também. É meio óbvio, né? Não precisa nem desenhar. Perfeito, perfeito. Mas agora, eu vou convidar vocês a fazerem o que eu fiz lá atrás. Pegar as minhas pedras agora e guardar no bolso, para a gente ouvir primeiro. Porque foi ouvindo que eu entendi o resultado. Muito simples, né? Porque da forma que está sendo pintada aqui nessa tribuna, a nossa coitada... me perdoe, dona Jussara, a senhora tem que passar por isso de novo, que foi pintado um monstro aqui, né? Se eu tivesse no lugar dos senhores aqui, nobres jurados, eu pensaria o seguinte, ó, ela é um monstro, não quero nem que julgue não, mas graças a Deus existe então o contraditório e ampla defesa. Isso é excelente, porque senão simplesmente pegava e falava assim, não, condena a Jussara, porque pouco me importa o que essa mulher está passando, isso não me importa. Não. O bom é que o direito nos ensina o seguinte, ó, me dê os fatos e eu lhe darei o direito. Não é o que eu acho, é o que é fato, é o que é verdade. Perfeito? Vou explicar para vocês. Nós estamos tratando então prioritariamente de vidas. E já de início, eu só queria ressaltar, eu nem ia usar papel, mas isso aqui realmente mexeu com o meu coração. Nós fomos chamados então de advogados do diabo, é isso? Nos chamaram então de ludibriadores, é sério? Não foi a gente que precisou sapatear com sapatos de criança que não tem nada a ver com essa história, doutor. Nada. Não existe isso. Posso explicar? O senhor pode guardar as pedras? Doutor, se atente, doutor. Senhor promotor, por favor. Nós vamos ganhar 1 minuto também, doutora? Por gentileza? 2 minutos? Deferido. 1 minuto, doutor. Obrigado, doutora. Porque agora eu vou apresentar para vocês, de fato, quem é Jussara. Jussara, essa senhora que está aqui agora, tem seus 25 anos e assim como muita gente, tinha esse sonho de construir família. Ela queria? Importante, né? Você vai lá, vive a sua experiência, você se apaixona, você se encontra com aquela pessoa tão especial para você, e foi isso que ela fez, perfeito. Logo ela se casa, Jussara se casa com seu José, concorda? Perfeito, ela se casou com ele. Com o tempo ali, a relação, vocês sabem, né? Início de namoro, relação é uma delícia, né? É o chamado mar de rosas, é uma delícia, né? Maravilhoso. Mas com o tempo, foi acontecendo uma coisa meio estranha na vida da Jussara. Não sei te afirmar como, porque o marido de Jussara nem aqui está, né? Mas de alguma forma ele começou, não sei se sentia inferior a Jussara, eu não faço ideia do que acontecia, mas ele começava a plantar nela que ele era muito para ela, ele era demais para ela, tanto que nos próprios autos estão falando ali dessas agressões que ela sofria, e lembre-se comigo aqui, ó, o remédio que eles tinham as relações sexuais deles ali, depois dessa relação, a Jussara pode confirmar, ela contou pra gente, ele falava para ela, toma esse remédio, porque eu não quero ter filho teu. Ele simplesmente, ele entregava. Doutor, por favor, doutor. O senhor vai ter direito à réplica, doutor. Perfeito. Doutor, perfeito. por favor. Ela falou que tomou o remédio, não falou? Exatamente, está nos autos. Ela tomou o remédio, por quê? Ela não tinha mais domínio de si, ela era completamente dependente psicologicamente dele, gente. Tanto que é interessante que quando nós estamos falando da relação de trabalho, nós naturalmente passamos mais tempo no nosso trabalho do que na nossa casa, né? A não ser que você seja, sei lá, você trabalha em casa, perfeito. Mas a grande maioria da população trabalha um período grande no dia e tem uma convivência grande com seus colegas, mais com os colegas do que com os familiares. Isso é tão nítido que nos próprios autos falam que no início ela era animada no trabalho, né? Ela dava vida, sim, ela dava vida naquilo ali. Mas com o tempo ela foi murchando, foi ficando triste. Por que será, né, meus queridos?
O que será que estava acontecendo? Ela já nos contou. E ainda mais, ela começou a fazer o uso do antidepressivo justamente para voltar a render, porque ela tinha esse desejo de voltar a fazer aquele trabalho, porque ali pelo menos ela ganhava um pouquinho de autoestima que ela não tinha em casa. Não tinha em casa, perfeito. Vamos andar, né? Eu vou acelerar um pouco. Lá na frente ela vai contar então para o seu José, que estava então sentindo que a menstruação estava atrasada ali, né? Estava atrasada, né? O que o José faz? Falou, que maravilha, né? Vou comprar um sapatinho desse aqui para o nosso filho, né, doutor? Vou comprar um sapatinho desse que vai ficar lindo. Ou na nossa filha, né? Tem um rosinha, coisa mais linda, né? Não. José, naturalmente, ele era mais forte que Jussara. E covarde. Homem não bate em mulher. Mas não era essa pauta que ele seguia. Ele pegou ela, para ficar mais fácil, vou fingir que isso aqui é o chão da casa, tudo bem? Dá para perceber, né, gente? Ele pegava ela e jogava ela no chão. Ele batia nela de verdade. E é engraçado, não quero afirmar nada, mas não é muito estranho que ele concentrava os golpes na barriga e nas costas? Ah, não, doutor, mas também tinha escoriação no pescoço, né? É claro, porque ele apertava o pescoço dela para ela não gritar. E mais, o próprio vizinho confirmou isso. Ele mesmo falou, porque a nossa testemunha que trouxemos aqui, diferente das testemunhas que o próprio Ministério Público trouxe, que o médico não sabia me falar o que um só remédio fazia, o pessoal ali não sabia nem onde morava. Vai saber mesmo da vida da outra pessoa? Então, por gentileza, vamos colocar a mão na consciência e perceber isso aí. Olha a sequência. Ela apanhou dele e ele batia nela de forma bruta. Ele não se importava, porque ficava as marcas, gente. Ele pega ela, joga ela no chão, dá soco, bate nas costas, aperta o pescoço, que você não pode gritar, porque você não é digna de ser minha mulher. Perfeito. Até peço perdão, porque realmente eu fico nervoso numa situação dessa, porque isso não é justo. Isso não é justo. O plano de Jussara desde o início era ter uma boa família, mas ela aceitava porque ela pensava, não, ele vai mudar, ele vai ser diferente. Não, foi só um dia ruim que ele passou, né? Até o fatídico dia que ela foi espancada. Porém, ela não foi a única, né? Na verdade, ela foi espancada, né? Mas o bebê em seu ventre já era morto. Eu te pergunto, mais à frente vamos falar isso. Nós sabíamos que ela tomava o remédio, a pílula do dia seguinte, né? Perfeito. É mais fácil morrer com a pílula do dia seguinte ou de pancada, gente? É muito mais fácil dar uma palada em alguém. Perfeito. Ela sai de casa, ela não quer mais essa vida, vai morar com a amiga dela, né? Vai morar com a amiga dela. Morando lá com a amiga dela, ela percebe que estava grávida. Ela fez o exame, como diz os autos, e nervosíssima naquele momento, ela fala com a sogra e decide sim que vai querer fazer aquele procedimento, né? Ela disse, perfeito. Mas que remédio que ela toma? Que remédio que ela toma, gente? É nítido, se ela tinha que tomar esse remédio sempre, depois da relação, porque ele colocou na cabeça dela que é o que faria ela não ter bebê, ela toma novamente. Simples. O remédio já estava na casa dela, ela não precisou nem consultar a bula. Já estava lá. Ela pega, toma esse remédio, se sente mal porque ela não tinha tido relação sexual com ele. Vai ao próprio médico conversar sobre aquilo que estava acontecendo com ela. Só que nisso, eu faço um parêntese aqui, e eu apresento para vocês um fenômeno chamado crime impossível. Vou fazer uma explicação muito rápida que vai dar tempo. Presta atenção. Crime impossível é quando você, por exemplo, eu quero matar Manuel, e eu pego minha arma e vou atrás de Manuel, né? Só que aí quando eu chego atrás de Manuel, eu falo, cadê Manuel? Falando, ele está ali dentro daquela sala. Quando eu chego na sala, Manuel está em cima da mesa, ele está em cima do caixão, Manuel já morreu, aquilo era o velório de Manuel. Eu com a minha arma para não perder o meu trabalho, dou 2 tiros no peito dele. De Manuel. Te pergunto, aí houve um homicídio? Não, Manuel já estava morto. É muito simples de ver isso. Da mesma forma que nós podemos destacar, nossos amigos vão falar mais sobre isso lá na frente, que essa criança já morreu de pancada lá atrás, gente. Os nossos colegas vão falar de um outro momento também. Eu vou até segurar isso aí por enquanto. Mas, visto que Jussara teve que apanhar, vou te falar de 2 vezes ou mais, porque ela teve que viver aquela situação apanhando do marido,
Apanhou aqui do Ministério Público, que eu pergunto, quando ela estava sofrendo, aonde estava o Ministério Público, sendo que o Ministério Público tem que proteger as pessoas? Pois é, não foi isso que aconteceu. Ela virou um saco de pancada. Falavam antigamente, não. Doutor, se atende, A gente por de favor. advogado Não diabo não é. doutor. Ah, eu Doutor. também estou fazendo suposição, doutor. Mas olha só, finalizando a minha parte então, vou finalizar a minha parte aqui agora. Ela está apanhando 3 vezes ter que viver essa situação novamente. Então eu peço a vocês que tenham esse devido cuidado. Passo a palavra ao meu nobre colega. Doutor, por favor. Boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite aos nobres juízes, promotoria, aos nossos nobres jurados do dia, que hoje são os juízes, e aos meus nobres colegas de trabalho, aqui representando a defesa da nossa colega Jussara. Senhores, eu vou ser breve, eu vou ser objetivo, eu não vou precisar de fazer esse teatro, eu não vou precisar de atacar os outros colegas, eu não vou partir para o emocional. O meu objetivo aqui é ser material objetivo e mostrar para vocês a real história. Eu assisti todos aqui falando, estou sendo um dos últimos a falar, e eu até intitulei um apelido para esse júri aqui, que ele é o júri do eu acho. Eu acho. Simples. Até agora não teve nenhuma comprovação, não teve um laudo cadavérico, não teve uma comprovação de que ela tomou essa medicação ou que ela provocou o aborto, que o médico mesmo que estava aqui, que ele foi questionado, ele teve uma hora que alegou que o quê? O outro médico falou que ela tomou um remédio, que não especificou nenhum remédio. Ela falou para a gente que tomou uma pílula no dia seguinte. Então, vamos ser objetivos. Objetivos. Crime impossível, senhores. Crime impossível. Quando a ação da pessoa não tem como produzir o resultado esperado. Uma pessoa que toma uma pílula no dia seguinte, senhores, depois das 72 horas, conforme diz na bula desse remédio, ele não tem... Está lá, doutor? Está lá. Se você der a oportunidade aqui da gente poder falar, o sapatinho, tudo, está tudo ok aqui, o chocalho também, né? Então, senhores, isso aqui depois de 72 horas, ele não faz abortar. Ele perde a eficácia, senhores. O que conduziu ela ao hospital foi o efeito colateral. E aí a gente pega uma pessoa que, para mim, deveria estar na posição aqui de vítima, que aí sim nós temos provas materiais. O médico falou para vocês que viu ela com os hematomas, correto? O vizinho escutou e presenciou durante 2 anos ela apanhando, diferentemente do que o MP pronunciou aqui. Mas por que você não fez nada? Doutor, o policial ele tem um dever, o cidadão ele pode, se ele quiser, ele não é obrigado a entrar em contenda alheia, certo? Ele não tem esse amparo. Se ele quiser, ele entra. Então, não precisa de ficar entrando em briga de vizinho. Então, eu volto a dizer para vocês, as provas que tem até hoje, materiais, é apenas das agressões que ela sofria. Simplesmente isso. Aqui ninguém abordou e ninguém comprovou que ela tomou a medicação abortífera. Não tem comprovação, não tem um laudo cadavérico do bebê falando que ele morreu em decorrência de algum desses remédios apresentados aqui. Como ele mesmo explanou, o Ministério Público explanou, trouxe a nobre colega aqui, fez gestão de barriga de gravidez e induzindo ao feto. Essa parte embrionária, senhores, com 3 semanas, não tem nem 1,5 centímetros, ao contrário do que o nobre colega falou do tamanho de uma mão. Então, um espancamento, a crise emocional, a depressão,
o remédio de depressão que ela tomava, conforme a testemunha do nobre médico, ele por si só já causa o aborto. Ela não tinha como não se tratar de uma coisa que estava influenciando na sua vida para evitar essa gravidez. Então, hoje eu estou trazendo para vocês aqui o fato, a realidade. Eu vou deixar o sentimental e o emocional, o chocalho aqui para o MP. Eu vim atrás de fatos. Então, eu encerro por aqui, senhores. Vamos parar com o eu acho. A única coisa que vocês têm certeza aqui é o seguinte: se ela for sentenciada, se ela for condenada, a única vida que vai se perder até hoje vai ser a dela. Uma menina nova de 25 anos, trabalha, tem projetos de vida e está aqui nesse plenário, nesse tribunal do júri, deveria estar como vítima. Ela está aqui apanhando da vida a segunda vez, apanhou do marido a vida toda, e agora está aqui a mercê eu acho, de achismo. Se tivesse uma prova, senhores, eu desafio os senhores, vai ter a tréplica aqui, a tréplica, eles vão falar, argumentar, pede uma prova material, só uma, mas não julga ninguém no eu acho, não. Ah, eu acho isso, eu acho que aquilo, eu acho que ela tomou esse remédio, eu acho que foi isso que matou. Vamos na prova. A prova nós temos. Tudo que eu trouxe para vocês aqui está comprovado, relatado e testemunhado aqui. Então vamos ser racionais. Racionais. Só isso que eu peço aos senhores e muito obrigado. Boa noite, senhores. Só para arrematar, primeiramente eu queria ressaltar o que o nosso colega falou. Nós não somos a favor do aborto, de forma alguma. Quando o caso chegou para a gente, nós não vamos pegar, defender aborto. E aí o doutor foi claro, cristalino, quando ele falou, vamos ouvir a história. E aí nós começamos a perceber que não houve aborto, senhores. Não houve aborto. Essa senhora era duramente espancada pelo marido. Duramente espancada pelo marido. No dia que ela falou para ele que a menstruação estava atrasada, foi o dia que ela mais apanhou. Ele deu socos, chutes, inclusive na parte do tórax, na parte do abdômen, na parte lombar. A testemunha do médico foi chave. Esse tipo de agressão, invariavelmente, pode ocasionar um aborto. Levanta outra questão. Ela tomou um ansiolítico e o médico confirmou que ele pode ter causado o aborto também. E eu pergunto aos senhores, ela nem sabia qual tipo de medicamento ela tomou. Ela tomou uma pílula do dia seguinte, por total desconhecimento. A pílula do dia seguinte, ela pode fazer um efeito máximo de 72 horas para evitar a anidação. Então, senhores, como o próprio médico, o doutor Israel, confirmou, o remédio que a dona Jussara ingeriu não poderia ter cometido o abortamento. Queria só pedir o doutor para... Doutor, lê o artigo 17, por favor. Artigo 17 do Código Penal. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio. Doutores, primeira parte do artigo 17 do Código Penal. Crime impossível. Ele fala, não se pune a tentativa. Apesar de não ter uma técnica legislativa, mas ele não é uma causa de exclusão da tentativa. Ele exclui a tipicidade, que é o primeiro substrato do elemento do crime. O meio que ela usou, senhores, é absolutamente ineficaz. Esse remédio é impossível de causar um abortamento. Esse meio é absolutamente ineficaz. Doutor, segunda parte do artigo 17.
Absoluta impropriedade do objeto. Senhores, quem me garante que essa criança estava viva? Quem me garante que esse feto estava vivo dentro da barriga da mãe? Depois de tanta pancada, depois de ansiolítico que ela tomou, quem me garante? Essa mulher foi duramente espancada. Quem me garante que tinha uma criança viva? O médico não conseguiu fazer nenhum exame conclusivo. Ele apenas viu um sangramento. Ela falou que tomou um remédio, ele concluiu que teve um abortamento, acionou outro médico e eles acionaram a delegacia de polícia. Não consta nenhum exame do Instituto Médico Legal. Não existe a causa nos autos de qual foi o abortamento, qual foi a causa do abortamento. Esse abortamento pode ter sido em virtude da pancada ou pode ter sido em virtude do ansiolítico que ela tomava, que o médico falou que é completamente possível. Doutor, eu informo ao senhor que falta 1 minuto para o senhor encerrar o debate. Sim, senhora, excelência, queria pedir desculpa para a senhora pelas intervenções. A senhora estava meio nervosa comigo, eu queria pedir desculpa para a senhora. Aceito, doutor. Pedir desculpa para os nobres promotores também, a gente se exalta um pouquinho, mas é no calor da causa. Senhores, o último apelo que eu faço para os senhores. Isso aqui, pezinho, comprimidinho, sensacionalismo. Sensacionalismo. A única tese que eles tinham, não tinha nenhum tipo de prova, não tinha nenhum tipo de documentação, não sabe nem qual foi o remédio que ela tomou. Não tem nada, sensacionalismo. Senhores, essa mulher foi duramente espancada. Provavelmente a criança já estava morta, o feto já não tinha vida mais, ou pode ter sido ocasionada pelo ansiolítico que ela tomava. Jamais, doutor, jamais pelo remédio que ela tomou, que é a pílula do dia seguinte. Doutor. Boa noite, senhores. Os nobres promotores de justiça farão uso ao direito de tréplica? Com a palavra, os senhores têm 2 minutos para a tréplica. Réplica. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os presentes, os novos membros do Ministério Público, os novos magistrados, a defesa nem tanto. Primeiramente, qual o papel do Ministério Público? Garantidor da lei e da ordem. Se não fosse o Ministério Público buscando a punição de todos os crimes que existem, até mesmo esse do aborto, como que ficaria a sociedade? Uma coisa que me intrigou no caso, que como vocês mesmos viram, busquei muitas objeções, porque a defesa vem com papo furado, que sequer existe nos autos. Primeira coisa, o doutor Raia que falou aqui. Ryan, é porque não é complicado. Ele chegou falando o seguinte, que ela era espancada pelo pescoço para os vizinhos não ouvirem ela gritando. Como que o vizinho dela falou que ele escutava as supostas agressões? Está ficando louco? Parece que sim. Parece que sim. Não, calma, tem mais coisa para falar, que é só 2 minutos, tem que falar rápido. Eles abordaram o seguinte, não tem nenhum laudo querendo fazer a tese do crime possível. Lógico que tem. Doutor, me empresta o exame de sangue aí, para mostrar que tinha um laudo, demonstrando, claro que está nos autos, vocês não leram? Eu li. Mostra aí aquele exame lá, está a coisa lá? O outro, da ecografia. Uai, que tinha remédio abortivo. O nome do remédio que beberam foi Mesopotam. Porque o doutor Eusébio lhe falou que nós não saberíamos nem o nome do remédio. Quem fez a denúncia fomos nós. Nós que fizemos a denúncia, não eles. Como eu falei, constava no exame sanguíneo que ela estava grávida. Uma parte que eu quero abordar também é o artigo 21 do Código Penal. Doutor, tempo encerrado. Já, doutora? Tempo encerrado, doutor. Passa a tréplica. Eu vou dar mais 1 minuto, doutor, porque a defesa está te atrapalhando. Tá. Eu só vou ler um artigo rapidinho aqui para vocês terem noção. Artigo 21 do Código Penal. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuir de 1/6 a 1/3. Esse é o mesmo entendimento da LINDB, Lei de Introdução dos Normas do Direito Brasileiro. Ou seja, ela tinha ciência que tinha praticado o fato. Ela assumiu o fato. Ela assumiu, foi confissão espontânea. E uma coisa que eu quero requerer, novos doutores, que ela tenha a confissão espontânea do artigo 65, inciso 3ª, linha D do Código Penal. E outra,
Se ela for presa, ela não ficará em regime fechado, que é a pena de 1 a 3 anos. Mas a punição deve ser feita, porque isso é o trabalho do Ministério Público. Tem mais. Passa a palavra aos advogados de defesa para a tréplica no prazo de 2 minutos. Boa Improrrogáveis. noite novamente, senhores. Vamos ser mais objetivos novamente. Eu gosto de trabalhar com o material, com o que a gente pode ver, certo? Eu acho eu acho não, inclusive, né? Porque esse aqui é o nome do júri, eu acho, né? Já está previsto em lei que o ônus da prova cabe a quem acusa, certo? Tivemos aqui a oportunidade aqui dos promotores se apresentar para nada. Eu sinto vergonha de ter que deslocar vocês do trabalho, da sua vida cotidiana, de estar aqui com a nossa ré para nada, para ficar balançando remédio e mostrando sapatinho de criança. Não tem, senhores, como a gente julgar uma pessoa culpada, a gente jogar uma vida de uma pessoa de 25 anos fora por apenas o eu acho. Não tem comprovação. Não tem laudo, reforço para vocês, não tem exame realizado, não tem comprovação de que remédio que ela tomou. Então, reforço para os senhores aquele mesmo ponto. O remédio que ela tomou realmente, igual ela confessou aqui, ele não tem capacidade abortiva após 72 horas. O que tem capacidade abortiva é o que ela estava tomando justamente por causa da depressão. Então, é simples o fato. Não teve a questão dela abortar. Simples. O meio foi ineficaz. Então, eu deixo aqui para vocês as nossas considerações, o agradecimento por você estar aqui e escutar todas as partes, certo? Obrigado pela compreensão, pela demanda de tempo. E olhem ali sim tem vida. Ali tem uma vida a ser seguida. Não é o chocalho, não é o balançar dos sapatinhos. Vamos trabalhar dentro da materialidade, senhores. Encerrado. Tempo Obrigado. encerrado. Passaremos agora para o procedimento do julgamento. Agora nós vamos iniciar o procedimento de votação e eu vou explicar para os jurados como vai funcionar. Vocês vão receber 2 cédulas, uma escrita sim e outra escrita não. Vai passar uma caixinha e você vai colocar o voto que eu perguntar e você vai responder com sim ou com não. E o descarte vai passar depois para a cédula que sobrar. Você fala esse aqui também? Que aí você vai falar o crime impossível? Quanto à materialidade do crime. Por volta das 17 horas do dia 11 de março de 2019, houve atendimento no Hospital Municipal de Formosa, constando no prontuário médico a denúncia que a mesma sentia fortes cólicas, entendido pelo doutor Israel, que percebeu que se tratava de um aborto provocado, o que foi devidamente constado por relatório e exame anexos. Se vocês entenderem que sim, coloquem sim na caixinha. Se entenderem que não, coloquem não na caixinha e o descarte será repassado depois que vocês votarem. Oi? Vocês entenderam a pergunta? A gente está quesitando agora sobre a materialidade do crime. Se realmente houve o aborto. Vocês vão responder que sim ou que não, de acordo com o que vocês ouviram hoje, tanto da acusação quanto da defesa. Vocês querem que eu leia de novo? Não?
Um sim. Sim. Não. 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 Sim. Não. Cadê? Quanto à autoria, foi a ré quem praticou o crime de aborto provocado conforme consta no relatório e nos exames? As duas partes concordam? Porque não. Esse quesito a gente vai encerrar porque, como não tem autoria, não teve materialidade do crime, consequentemente não tem autoria e os outros quesitos a gente encerra. Em consequência, ela foi absolvida.